Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando aqui para gravar para vocês mais uma das nossas aulas. Nós estamos estudando o tema, o texto, a terceira lição, na verdade, a terceira lição do livro Formando um Livro de Êxito, da nossa Escola de Líderes. Nós estamos estudando sobre meditação bíblica e a aula de hoje ela está sendo gravada para você ter acesso a esse conteúdo. Então nós estamos estudando essa lição, nós pretendemos finalizar esta lição. O texto básico dessa lição, Salmo de número 1, versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Amém, amados? Então, dando continuidade ao estudo da terceira lição, nós começamos a aprender na última aula sobre a importância da meditação bíblica. Então nós aprendemos da importância da meditação bíblica para que possamos ser regenerados, para olharmos para a palavra de Deus e nela vermos-nos a nós mesmos como no espelho, para reconhecermos a autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas, para fortalecermos a nossa alma, para sermos guiados pela palavra de Deus e também para crescermos espiritualmente. Estudamos até o item 3.6 e hoje nós queremos dar continuidade do item 3.7 em diante. Mas antes, eu quero convidar você que vai estar acompanhando essa gravação, feche seus olhos, onde você estiver agora, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por mais essa oportunidade, esse privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. E mais uma vez, quero te pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha compaixão e misericórdia da minha vida, tenha compaixão e misericórdia daqueles que vão me ouvir, e que mais uma vez o Senhor possa colocar as Tuas palavras de vida eterna nos meus lábios, que o Senhor possa nos dar sabedoria e graça para transmitir este conhecimento ao teu povo, aqueles que estarão entrando em contato com esta gravação. Desde já eu quero te agradecer, Pai, porque a minha confiança está em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, como eu estava falando, estamos estudando sobre a meditação bíblica e estamos aprendendo, sobre a importância da meditação bíblica e quais os benefícios de termos este hábito, de diariamente meditar na palavra de Deus. Então, em continuidade, aqui, segundo o livro que nós estamos utilizando, o item 3.7 vai dizer, qual outro objetivo, qual outra vantagem de se meditar na palavra de Deus? Para amarmos a palavra de Deus como discípulos de Jesus. Vou repetir. Para amarmos a palavra de Deus como discípulos de Jesus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. O nosso amor por Jesus está relacionado à vontade de guardar os seus mandamentos. Se o amamos, também guardaremos a palavra de seu Pai. Amém, amados? Então, uma das formas mais evidentes, contundentes, de demonstrarmos o nosso amor para com Deus, o nosso amor para com Jesus, para com o Espírito Santo, é em meditando na palavra de Deus e também tendo cuidado de praticar tudo aquilo que estamos aprendendo. Quando meditamos, nós agradamos a Deus. No entanto, quando nós praticamos aquele conteúdo que tem sido alvo da nossa meditação, isso ainda vai agradar a Deus ainda mais. Amém, queridos?
A palavra de Deus diz ainda em 1 João, capítulo 2, do 3 ao 6, a palavra de Deus vai dizer assim, 1 João, capítulo 2, do 3 ao 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém, amados? Então aqui nós vimos, novamente na palavra de Deus, a importância de conhecermos e guardarmos os mandamentos do Senhor. Amém? Se nós declaramos que estamos nele, que estamos conectados a ele, que andamos com ele, nós também precisamos andar como ele andou. Amém, queridos? Mais um benefício de meditarmos na palavra de Deus. 3.8. Para conhecermos as suas promessas. Então aqui mais um benefício de meditarmos na palavra de Deus é o conhecimento das promessas. A palavra de Deus é um livro rico em promessas. Há quem diga, que nós temos praticamente centenas e mais centenas de promessas. O livro, eu não sei precisar um número exato aqui agora, confesso que eu já ouvi pessoas catalogando o número de promessas, no entanto eu não tenho esse número exato, no entanto a verdade é que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é um livro riquíssimo de promessas, ok? Então nós precisamos conhecer essas promessas, porque para cada promessa há uma condição. Em todas elas nós temos o sim e o amém do Senhor. Aleluia! Então esse é o princípio da semeadura, do semear e colher. Para cada promessa há uma condição. Sempre antes de uma promessa bíblica, você vai encontrar a condicional, essa palavrinha na língua portuguesa formada de duas letras, que é a palavrinha se. Então, geralmente você vai encontrar a promessa precedida desse prefixo, se. Um exemplo aqui que eu vou dar para você é Josué, capítulo de número 1, do 7 ao 8. A palavra de Deus vai dizer assim, Josué 1, do 7 ao 8. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, queridos? Então aqui nesse texto nós vimos aqui promessas da parte de Deus. Deus está prometendo aqui para Josué e para o seu povo de os fazê-lo prosperar, de os fazê-lo bem-sucedidos. No entanto, há uma condicional para que eles pudessem ser bem-sucedidos nos seus caminhos, para que eles pudessem prosperar no seu caminho. Eles precisariam, precisaria acontecer, que o livro da lei, deste livro, não deveria se apartar da boca de Josué e daqueles que estavam lhe acompanhando. Eles deveriam meditar nesta palavra de dia e de noite, procurando observar, procurando guardar tudo conforme está escrito nesta palavra. E então Deus estaria prometendo, como acabamos de ler, de fazê-los prosperar e de fazê-los bem-sucedidos. Veja que há uma promessa, mas acompanhada de uma condição. Um outro texto muito conhecido na palavra de Deus, que mostra sobre as condicionais, é o famoso texto de Deuteronômio 28.
Deuteronômio 28, do 1 ao 14, nós vamos encontrar as bênçãos de Deus. Eu quero ler para você. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Amém, queridos? Então nós encontramos aqui em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, as bênçãos. E se você prestar atenção, o texto começa falando: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então nós encontramos, sempre antes de uma promessa, normalmente nós vamos encontrar este prefixo se. Se fazemos a nossa parte, se plantamos uma boa semente, certamente teremos direito a uma boa e excelente colheita. Outro benefício de meditarmos na palavra de Deus, para gerarmos comunhão com o Espírito Santo. Vou repetir, para gerarmos comunhão com o Espírito Santo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos contribuindo para o aumento da nossa intimidade com o Espírito Santo. É justamente no momento que você para meditar na palavra de Deus que você tem experiências incríveis com o Espírito Santo, que tem o poder de comunicar conosco, falando conosco nas entrelinhas do texto bíblico no qual nós estamos meditando. É mais ou menos assim, você está lendo um texto, você está refletindo sobre aquele texto, enquanto você medita, o Espírito Santo fala ao seu coração com uma doce voz, procurando trazer luz ao texto que você está meditando. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então Deus deseja que nós possamos ter comunhão com o Espírito Santo. E a meditação na palavra de Deus contribui de maneira significativa para esta comunhão, para gerarmos esta comunhão. Outro benefício de meditarmos na palavra de Deus, para aprendermos a respeito de Deus e de seu reino. Está ligado isto ao princípio da soberania. Vou repetir, para aprendermos a respeito de Deus e de seu reino. Então, amados, tem muitas formas de nós conhecermos a Deus.
uma das maneiras que nós aprendemos a conhecer a Deus, e para mim, eu considero uma das mais preciosas, uma das grandes preciosidades, né, da nossa caminhada com Deus, é quando Deus nos dá experiências. Né? Deus é um Deus que nos proporciona experiências, segundo acontecimentos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. E durante aqueles acontecimentos, muitas vezes no momento de uma perda, Deus ele se revela para você, Deus te acalma, Deus te acalenta, Deus te apacenta, Deus se manifesta para você, trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo paz. E essas experiências são marcantes e incríveis. No entanto, eu sempre gosto de dizer, não existe talvez maneira mais fácil e didática de conhecer a Deus do que a meditação bíblica. Quando meditamos na palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, Deus então se revela nas entrelinhas dos textos no qual nós estamos meditando. Então, através da meditação, nós temos esse privilégio de aprender mais sobre Deus e sobre o reino de Deus. Outro benefício da meditação é para crescermos espiritualmente. Deus espera que nós possamos crescer. Deus espera que todos nós possamos nos tornar filhos maduros, filhos experimentados. E como filhos para que nós possamos nos tornar, filhos maduros, nós precisamos nos alimentar desta palavra. A palavra de Deus diz em primeira carta de Pedro, a palavra de Deus vai dizer, né? 1 Pedro 2, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Então veja aqui o conselho, né? Por intermédio de Pedro, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Então, a meditação da Bíblia Sagrada contribui de maneira significativa para o nosso crescimento espiritual. Devemos crescer espiritualmente sabendo quem somos, e qual a nossa missão neste reino. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um papel, cada um de nós tem uma função dentro da família de Deus, dentro do reino de Deus. E Deus espera que cada um de nós possa descobrir, né, através da nossa intimidade, da nossa vida de oração, Deus espera que nós possamos descobrir qual a nossa missão, qual a nossa função, o nosso papel no reino de Deus, para que cada um de nós possa ocupar os nossos devidos lugares. Então, esta questão está ligada ao princípio de individualidade e mordomia. Como bons mordomos, precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus para que possamos, através da meditação, crescer espiritualmente. Ok, queridos? Então, é importante que cada um de nós saiba que há um chamado para cada um de nós. Há um ministério, há uma missão. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, Deus espera que cada um de nós possa se oferecer como um verdadeiro sacrifício vivo, como uma oferta viva, como um escravo da orelha furada, nas mãos do Deus vivo, para que Ele possa nos usar para o louvor da sua glória. Aleluia! E outro benefício da meditação bíblica. Para sermos
transformados à semelhança de Cristo Jesus. Deus deseja nos transformar de glória em glória e Ele deseja fazer com que nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja que nós possamos ser transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E isso se faz também através da meditação bíblica. A Bíblia nos mostra a imagem de Cristo para que possamos medir nossa conduta e caráter em relação a Ele e permitir que Deus nos molde de acordo com a imagem de Cristo Jesus. Na presente era, essa transformação é progressiva e parcial. Quando, porém, Cristo voltar, nós o contemplaremos face a face e a nossa transformação será completa. Aleluia! Olha só, amados, o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículos 12, vai dizer assim: agora vemos em espelho, de maneira obscura, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que Deus está comunicando conosco aqui por intermédio de Paulo aos Coríntios? Paulo está dizendo, São Paulo está declarando, agora nós conhecemos a Jesus como que por um espelho, de uma maneira obscura. Lembrando que o espelho, na época que Paulo escreveu esta carta, não era como o espelho nos dias de hoje. Então, a visão não era tão nítida como um espelho nos dias de hoje nos proporciona. Então, Paulo está dizendo, agora nós temos uma dimensão do nosso conhecimento de Jesus de uma forma obscura. No entanto, vai chegar o dia que nós o veremos face a face. E este conhecimento parcial será um conhecimento total. Aleluia! A palavra de Deus diz ainda, amados, em 1 João 3,2. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém, queridos? Então, Jesus é o alfa e o ômega. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o modelo máximo no qual nós devemos perseguir em imitar. Como discípulos de Jesus, ele que é o nosso irmão mais velho, Deus Pai espera que possamos olhar para ele e buscar, através da meditação bíblica, da nossa busca intensa pelo Senhor, através da nossa vida de intimidade, nos tornar mais parecidos com Jesus. Este também é um dos motivos pelo qual nós devemos meditar nas Escrituras Sagradas. À medida que nos expomos à palavra de Deus, recebemos cura, consolo, restauração e direção. Olha só o que diz o Salmo 19, Salmo de número 19, versículo de número 7. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Depois, Tiago 1:21. Tiago 1:21 vai dizer: pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém, queridos? Então agora nós vamos para o item 4 do nosso livro, da lição 3. Prepare-se para a meditação bíblica. Prepare-se para a meditação bíblica.
A meditação bíblica não deve ser realizada de qualquer jeito, pois as coisas pertinentes ao reino de Deus devem ser realizadas com decência e ordem, de acordo com 1 Coríntios 14 e 40. A palavra de Deus diz ainda em Jeremias: maldito todo aquele que fizer a obra de Deus de maneira relaxada. Então, que Deus nos livre e guarde de fazermos a obra de Deus de forma relaxada. No reino de Deus, Deus espera que nós possamos ter decência e ordem. Não estamos falando de perfeição, porque a palavra de Deus diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele irá aperfeiçoar até o dia de Cristo. No entanto, Deus espera que possamos nos esforçar, dentro das nossas condições, possamos dar o nosso melhor. Portanto, apresentamos a seguir princípios a serem cumpridos na preparação de uma meditação de êxito. Então vamos apresentar para vocês agora algumas dicas, para que possamos ter uma meditação de êxito. É conforme o texto de Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós 4:12, eu quero ler aqui para você. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4:12b. Então, como eu falei para vocês, algumas dicas para a nossa meditação bíblica. Primeiro, devemos orar pedindo a Deus um coração limpo para sermos santificados e para mantermos uma comunhão verdadeira com Ele. O salmista Davi declarava: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mateus 5:8, palavras de Jesus, ele vai dizer: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, amados, é importante pedir a Deus que possa criar em nós um coração puro, porque os limpos de coração verão a Deus. Então, crie o hábito, possamos criar este hábito de pedir a Deus constantemente, nas nossas orações, que crie em nós um coração puro, que nos dê um coração sincero, um coração livre de sujeirinhas, livre de pecado, livre de rancores, de amarguras, de mágoas, que seja um coração totalmente puro, desprovido deste tipo de sentimento. Amém, amado? Uma outra dica: peça a Deus para sondar o seu coração. Salmo de número 139, nós aprendemos, Davi, ele dizia: Senhor, sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Amém, queridos? Nós devemos pedir a Deus que sonde o nosso coração. Em Romanos 8:27, a palavra de Deus vai dizer: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então o nosso Deus é um Deus que examina corações, e nós precisamos aprender a pedir constantemente que de tempos em tempos Ele faça um verdadeiro check-up para verificar se há algum caminho mau, se há algum tipo de iniquidade, algum pecado no nosso caráter, possa estar manchando a nossa pessoa. Amém, queridos? A palavra de Deus diz em 1 Pedro, como Ele é santo, sede santos, portanto sede santos, porque Ele é santo. Outro segredo, outra dica, outra chave de ouro para a nossa meditação: depender da orientação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em João 14:26, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que o Senhor Jesus ensinou. Então, possamos depender do Espírito Santo, possamos criar o hábito de ter comunhão com o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo
que nos ajude, nos auxilie durante o tempo da meditação. Mateus 6,10, a palavra de Deus diz: seja feita a tua vontade. Então, mais uma dica de ouro na meditação bíblica: calar a nossa vontade. Possamos nos aquietar, possamos pedir para o Senhor nos aquietar. Foi o Senhor Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se estivermos cansados, oprimidos, sobrecarregados, ansiosos ou preocupados com qualquer situação, possamos ir até o Senhor Jesus e, de joelhos dobrados, pedir para que Ele possa remover todo fardo, todo jugo, todo peso sobre dos nossos ombros. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que nós possamos lançar sobre Ele, possamos entregar nas mãos dEle tudo aquilo que traz ansiedade ao nosso coração, para que então possamos nos aquietar, calar a nossa vontade, para então ter ouvidos sensíveis e atentos para ouvir o coração do Pai. Precisamos também aprender a calar a voz de Satanás. Em Marcos 1, 23 e 25, Marcos 1, 23 e 25, o espírito imundo bradou, mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te. Então, amados, nós precisamos aprender também a dar voz de comando a Satanás. Muitas vezes Satanás, ele sussurra na nossa mente, porque a nossa mente é o campo de batalha, como diria a pastora Joyce Meyer. Então, muitas vezes Satanás sussurra as suas mentiras, os seus fake news na nossa mente, e muitas vezes nós engolimos a isca. E se engolirmos as iscas de Satanás, certamente perderemos a paz e não estaremos habilitados para usufruir de tudo aquilo que Deus pode nos proporcionar durante o tempo da meditação. Por isso, mais do que nunca, precisamos aprender a calar a voz de Satanás, dar voz de comando e dizer: cala-te. 2 Coríntios 10, 5, nós aprendemos também sobre a importância de levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Então precisamos calar a nossa vontade, calar a voz de Satanás, levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para que nenhum tipo de interrupção possa atrapalhar, impedir, bloquear o nosso tempo de meditação bíblica. Amém, queridos? É durante este tempo que nós vamos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 3,7: Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como está escrito lá em Apocalipse 2, 29, Apocalipse 3, 6, Apocalipse 3, 13 e Apocalipse 3, 22. Mais uma dica para a nossa meditação eficaz: render-se a Deus para que Ele abra o entendimento. Salmo 119, 18 vai dizer assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então precisamos nos render completamente e pedir para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que possamos então ver as maravilhas da sua palavra. Em Lucas 24, 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, precisamos pedir, para que o Senhor realmente abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração durante o período de meditação bíblica. E, finalmente, mais uma dica para a nossa meditação: orar agradecendo a Deus. Em Mateus 11, 25, o Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque revelastes estas coisas aos pequeninos. Então, amados, Deus é um Deus que espera que nós possamos ser pessoas agradecidas.
Você lembra do episódio entre Caim e Abel? Quando Deus repreende Caim. Por quê? Porque havia-lhe descaído o seu semblante. Caim estava com o semblante caído. E este semblante caído demonstrava insatisfação, demonstrava ingratidão. E Deus, ao perceber a insatisfação, o descontentamento no coração de Caim, Deus repreendeu a ele e disse: por que estás com o semblante caído? Se procederes bem, não serás aceito? No entanto, se não procederes bem, pecado está à porta. No entanto, sobre ele deves dominar. Então, amados, Deus espera que nós possamos ter um coração grato. A ingratidão entristece a Deus, assim como a gratidão, ela traz alegria ao coração de Deus. Então, Deus espera que nós possamos sempre ter gestos, hábitos de agradecimento durante, não somente no período da meditação, mas durante toda a nossa vida, ok? Mas também quando encerramos o nosso tempo de meditação, por que não agradecer a Deus por mais um período de meditação na sua presença? Aproveitando, eu queria compartilhar com vocês aqui de forma rapidinha, abrindo um parênteses. Hoje de manhã eu meditei sobre Josué, capítulo de número... Hoje de manhã eu meditei em Josué 16, 17 e 18. Nós aqui em Santa Catarina estamos nos preparando para esse final de semana trabalhar num retiro chamado Encontro do Fruto Fiel, e nós recebemos uma tarefa da minha mãe, a pastora Mena, de, durante este mês, estudarmos o livro de Josué. Então, hoje pela manhã, eu fiz a meditação nesses capítulos 16, 17 e 18 de Josué, e algo que me chamou muito a atenção, quando os filhos de Israel, os filhos de José, as tribos de Efraim e Manassés, estavam para receber a sua parte na herança da conquista da terra. Eles chegaram diante de Josué e disseram, eles disseram que o povo do território que Josué estava querendo entregar para eles, para a tribo de Efraim e Manassés, era um povo grande, havia um bosque, e ali havia uma região montanhosa, a região de Efraim, que era estreita demais para eles, e ali também haviam os cananeus, e enfim, os filhos de José, os Efraim e Manassés deram várias desculpas a Josué, essa terra aí é pequena demais para nós, tem gigante, poxa, além da gente ter direito a uma herança, ainda a gente vai ter que agora lutar contra gigante por essa terra aí cheia de montanhas e tal. E eu achei incrível a resposta que Josué deu para Efraim e Manassés. Isso você encontra lá em Josué 17. Josué disse a casa de José. Está escrito assim, Josué 17, 17. Mas Josué disse a casa de José, a Efraim e a Manassés: povo grande és, e tens grande força. Não terás apenas uma sorte, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, apesar de os cananeus possuírem carros de ferro e serem fortes, tu os expulsarás. Amados, eu achei tremendo essa passagem. Olha só a importância do papel do líder. Manassés e Efraim começaram a observar os cananeus, os gigantes, a terra que tinha bosques, a terra que era montanhosa. Percebeu que os inimigos, os adversários, tinham carros de ferro e que eles eram fortes. E aí Josué usa uma estratégia. Olha, eu quero dizer para vocês que vocês, na verdade, Efraim e Manassés, casa de José, vocês é que são um povo grande, vocês é que têm uma grande força. Aleluia! Ainda que você se considere um bosque,
vocês vão cortar os adversários e as suas extremidades serão tuas. Apesar dos cananeus possuírem carros de ferro e serem fortes, vocês vão os expulsar e a herança será de vocês. Então, amados, eu achei incrível, né? Eu fiquei meditando hoje de manhã nesses 2 versículos aqui, eu achei tremendo o que é o papel de um líder, né? De mostrar para os seus liderados que, na verdade, eles são muito mais fortes do que eles imaginam e que eles podem, sim, conquistar as geografias. Amém, queridos? Então, compartilhando com você aqui em primeira mão a minha meditação desta manhã.